Oh, Deus maravilhoso! Começo a pregação com o Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh, Deus maravilhoso e bendito! Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre o coração. Cuidado com os desejos do seu coração. Nem tudo é vontade de Deus. Que meu coração, nós sempre dizemos muito aquilo, né? Ah, o meu coração disse, o meu coração está dizendo, o meu coração quer aquele carro, é aquele carro do meu sonho, é aquela namorada, é aquela pessoa, é aquela casa que eu tanto quero, o meu coração quer. Então, muitas das vezes, colocamos os nossos desejos que é o coração está dizendo. Vejamos o que diz Jeremias, no seu capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Portanto, meus irmãos, nem tudo é o coração que quer. O que você deve fazer? Não é que você não possa adquirir um carro, uma casa, um relacionamento, aquela pessoa que está se apresentando para você, de repente você quer namorar, casar com aquela pessoa. Não quer dizer que isso é errado, mas você já orou a Deus? Você já consultou Deus antes para ver se essa é a vontade do Senhor? Então não é somente querer uma coisa e colocar tudo como o coração está querendo, o coração está dizendo, porque isso, meu irmão, pode te levar, às vezes, a sofrimento. Deus deixou o livre-arbítrio para nós decidirmos tudo aquilo que nós deixou conosco, essa decisão. Lá em Provérbios 4, no versículo 20, diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. O que Deus quer de nós é obediência, é comprometimento com a santidade, é caminhar a cada dia conforme a sua vontade, a sua escritura. O que aqui ele nos deixou, pois ele está na palavra, conforme já vimos no Evangelho de São João 14, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Que Deus está na palavra e a própria palavra é o próprio Deus. Então, muitas das vezes, nós queremos fazer algo, é a nossa vontade, é o nosso desejo. Mas será que é isso o que Deus quer para nós? Lá no Salmo 37, no versículo 4, também está escrito: Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos de seu coração. Então, Deus sabe de todas as nossas necessidades e Ele suprirá todas as nossas necessidades. Mas muitas das vezes não consultamos o Senhor. Agimos por impulso naquele relacionamento, naquela aquisição daquele carro, sem consultar Deus. Será que é isso que Deus queria? Será que esse é o momento de você adquirir esse carro? Essa casa própria, esse relacionamento? Então, consulte a Deus em oração e Ele vai te dar a resposta. Se é esse relacionamento que Ele quer para a sua vida, se é essa pessoa, esse homem, essa mulher, Ele vai trazer essa resposta. Ele pode usar um irmão para trazer essa resposta, se você estiver em conexão com Ele em oração,
conforme está lá em Mateus 18:18. Vamos lá pegar a passagem, a escritura, na íntegra. Olha o que Mateus 18:18 nos diz. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá desligado nos céus. Então mantenha essa conexão com Deus. Mantenha essa conexão em oração. Tiago 4:8 diz: aproxime-se do Senhor, que ele aproximará de vós. Para que você, meu irmão e minha irmã, não entre num sofrimento grande. Às vezes daquele relacionamento em que não era isso que Deus queria para você. Que na verdade Deus às vezes não concedeu por ser um livramento. Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, também está escrito: Deus é fiel e não dará uma cruz além de nossas forças humanas. Então, tudo que às vezes você tem passado nessa vida, você é capaz de suportar. Deus não vai te dar um fardo de 500 quilos, de uma tonelada, pois ele sabe que você não é capaz de suportar esse peso. Então, ele vai dar algo compatível para você. E Deus quer o melhor para nós. Mas nós, às vezes, aquela expressão, né? Colocamos o carro na frente dos bois e pagamos um alto preço por essa desobediência. Vamos lá em 2 Samuel, mais uma passagem bíblica, 2 Samuel, no seu capítulo 7. Então, muitos conhecem, né, essa passagem que está em Samuel, do rei Davi, que, segundo a palavra, o rei Davi era segundo o coração de Deus, né? A palavra nos traz. E ele tinha um desejo. Um dado dia lá, brotou um desejo que a arca de Deus ficava em tendas, em tabernáculo. E daí Davi disse aqui no Salmo, em 2 Samuel, no seu capítulo 7, no versículo 2. Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. E disse o profeta Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então não é bem assim. Então nós temos que ter o discernimento. Não é porque você tem uma caminhada espiritual com Deus, tem uma comunhão com Deus, está em conexão com o nosso Deus, conforme eu li lá em Mateus 18:18, que você pode fazer tudo o que está no seu coração. Coração, conforme vimos em Jeremias 17:9, é enganoso e pode sim levar você a tomar decisões precipitadas em que lá na frente você se arrependerá daquilo que foi perdido ou daquele relacionamento que não era um momento, que não era aquela pessoa, não era aquela pessoa que Deus tinha preparado para você. Aquele carro não chegou numa boa hora, você já estava com seu carro quitado, poderia esperar mais um pouco, orar, pedir a direção de Deus, se é isso, se era o momento de trocar, e daí você vai, troca, entre mais parcelas, e essa parcela começa a atingir a sua qualidade de vida, você começa a entrar depois em contendas dentro de casa, no seu relacionamento com a esposa, porque as coisas estão faltando, não está conseguindo arcar os compromissos. Não vai muito nessa, não, que tudo é o coração, é desejo do meu coração. Deus é a prioridade. Mateus 6,33 está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então mantenha essa conexão em oração com Deus. Tudo que você querer, desejar,
consulte a Deus e pede a ele a confirmação de sua resposta, que ele trará. Mas continuando essa passagem de Samuel, no capítulo 7, versículo 3, disse, no 3, disse Natã rei, vai e faze tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. No 4, porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Então, naquela mesma noite, Deus veio ao profeta Natã e pediu para ele retornar lá e falar para Davi, pois você vai continuar lendo, não é você que vai construir uma casa para mim, quem vai edificar será seu filho Salomão. Então, não é desta forma não, vamos ter discernimento, não faça tudo o que o seu coração quer, porque nem sempre ele vai te conduzir para a melhor decisão, para o melhor caminho. Consulte primeiro o Senhor. Ore a Deus e vê se é isso que ele quer para a sua vida. Porque você evita muito sofrimento. Quantas pessoas estão aí em consultórios psiquiátricos lotados, não que seja errado, mas de pessoas deprimidas por relacionamentos que não deram certo, que só causaram dor. Quantas pessoas aí já não desceram a cova de homens que não aceitam o termo de relacionamento e às vezes não era, muitas das vezes, não era aquilo que o Senhor queria para aquela pessoa, mas aquela pessoa não buscou o Senhor em oração, não consultou. Então ela quis que prevalecesse a sua vontade. Deus é maravilhoso. Ele não interfere e jamais interferirá no livre-arbítrio. Mas se você inclinar, conforme está lá em Provérbios 4:20 que eu disse, atentar para as palavras dele, inclinar os seus ouvidos ao ensinamento dele, você terá uma vida, pode ter certeza, com muito mais discernimento, você vai ponderar melhor as suas decisões. Deus é maravilhoso. E sabe por que também eu tenho essa certeza que ele não interfere no livre-arbítrio? Porque lá em Apocalipse 3:20 está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Deus chega até você e vai bater na sua porta, mas a chave está para o lado de dentro. É você que abre e convida o Senhor para entrar. Deus é maravilhoso, meus irmãos. É tremendo. Cada vez que eu me aproximo mais da sua palavra, mais eu quero mergulhar, me debruçar em sua palavra, buscar entendimento, pois é tremendo os ensinamentos do Senhor, desta palavra, conforme disse lá em 2 Timóteo 3,16, vou pegar lá na íntegra, os irmãos, é maravilhoso. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça.